Bom, então, como sequência natural aí do estudo aí do terceiro trimestre, né? Vamos entrar em ondas, né? Vimos vibrações, né? Que é basicamente o estudo do MHS. E a ideia agora é estudar a ondulatória mesmo, né? Lembrar que ondas, talvez tenhamos aí exemplos muito mais variados do que MHS no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala aí de micro-ondas, né? Funcionamento do micro-ondas, né? Na própria medicina, né? Dispositivos, por exemplo, para explodir uma pedra nos rins, utilizando ressonância via uma onda sonora. Lembrar que o som é também uma onda. Então, todo o estudo de acústica vai ser um estudo que vai ser feito dentro, né, dos fenômenos ondulatórios. Vamos abordar aí também fenômenos bem típicos de ondas, né, que tem a ver com interferência, tem a ver com difração, né. Na parte da acústica a gente pode falar alguma coisa sobre música, inclusive, né, sobre harmônicos, etc. Então, a ideia é iniciar a aula, né, com elementos fundamentais, né? Então, basicamente, definição de ondas, né, através de pulso, relacionar o MHS com ondas, né? Vamos fazer isso. Lembrar que essa primeira aula a gente vai tratar de uma onda na corda e ela é extremamente particular, né? E a gente vai ver exatamente por quê, né? Existem vários tipos de ondas, e onda na corda é apenas uma delas, né? Mas é útil para a gente simplesmente falar sobre alguns elementos, né? Os elementos importantes, né? Então, a ideia de hoje é trabalhar de uma forma, digamos assim, quase como uma brincadeira no experimento, né? Utilizando de novo o FET, né? O FET que já foi utilizado em MHS, já foi utilizado em termodinâmica. E nesse experimento a gente pode simplesmente definir as grandezas, né, que a gente vai trabalhar, comprimento de onda, frequência, amplitude, etc., né? E vamos brincar com as relações entre essas grandezas, né? Como que se comportam essas grandezas quando outras variam ou não, né? Então essa que é a ideia. Então a aula de hoje é basicamente trabalhar em cima de um experimento, né? E ela é bastante fenomenológica, né? Então observar bastante o fenômeno, né? As grandezas que estão envolvidas, porque essa aula vai ser fundamental para tudo que a gente vai fazer daqui para frente, do ponto de vista de derivações de equações, né? De aplicações, né? E um estudo mais, digamos assim, aprofundado sobre cada um dos fenômenos ondulatórios. Né? Então, vamos lá. Bom, então, mais uma vez aí no FET, né? Experimento aí sobre ondas, né? Naquele hall de experimentos que a gente tem na página que já foi passado para vocês, é o penúltimo experimento. Então, aqui eu tenho a opção aqui de colocar pulsos, né? De forma manual, umas oscilações e pulsos únicos, né? E automáticos aqui. Então, aqui é interessante que a gente tem aqui como se fosse uma corda, né? Eu simplesmente posso escolher a amplitude, o comprimento, né, do pulso, posso colocar forças dissipativas ou não e alterar a tensão aqui da corda. Tá? E a ideia é falar aqui um pouco sobre ondas, né? Não vamos fazer aqui uma aula muito matematizada, então é basicamente de captar os fenômenos, falar sobre algumas grandezas físicas que vão ser hiper importantes aqui para caracterizar a onda, para depois, no futuro, a gente falar sobre a equação de onda, né, e dos fenômenos ondulatórios. Tá? Agora é bastante interessante a gente lembrar que isso aqui é uma corda, né? Vai fazer a função de uma corda, e uma onda. Uma corda é uma onda bem particular. Então, apesar de a gente extrair aqui alguns elementos interessantes, né, nem todos os elementos aqui, ou as conclusões que a gente vai ter aqui, vale para todas as ondas. Né? Exemplo, quando a gente chegar na aula sobre classificação de ondas, a gente vai ver que ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Né? Mas uma onda mecânica, uma onda material, sim.
E aí precisa de um meio elástico. Então esse meio ele tem que ser deformável para ela poder se propagar. O som é um tipo, né? A onda na corda é um outro tipo, a onda no mar. Então aqui vamos falar um pouco sobre pulso primeiro, né? Então o que é basicamente o pulso? É uma perturbação que você faz no meio que se propaga, né? É interessante notar aqui que a gente fez uma pulsação com uma certa amplitude. A amplitude é justamente o quanto ela deslocou a partir da origem que eu vou colocar exatamente aqui, como se fosse a altura aqui da corda, y igual a zero. Então, você fez aqui uma amplitude e essa amplitude está diminuindo. Por que está diminuindo? Simplesmente porque eu tenho dissipação de energia. Ou seja, a energia que está se propagando aqui na corda, e isso é interessante comentar, né, que a onda ela não propaga matéria, e sim energia. E a energia que está se propagando aqui na corda, se ela for dissipada, a tendência é ela acabar. E acabar significa que você não vai ter mais amplitude, acabou a onda, já era. Então, uma coisa que a gente já pode ver em termos de implicação é que energia tem a ver com amplitude, né? Se eu acabar com a energia, acabo com a amplitude, né? Mas a gente também poderia simplesmente vir aqui e tirar completamente a dissipação de energia. Agora eu tenho um pulso onde a conservação de energia acontece. E aí esse pulso ele ficaria aí propagando aí o resto da vida, né? Agora, lembre que um pulso não é exatamente uma onda, né? Se a gente fizer aqui vários pulsos, aí a gente tem uma configuração ondulatória, né? Essa onda aqui, por exemplo, ela é extremamente irregular, né? Então, eu faço pulsos em um tempo, depois eu faço um outro pulso em outro tempo, né? Você não tem uma periodicidade para a produção desses pulsos, né? Mas se eu faço esses pulsos aqui com uma certa periodicidade, né? Praticamente a distância de um pulso para o outro, né? Do ponto de vista temporal, né? Ela é constante, aí você tem aí um conjunto de pulsos seria um trem de ondas, né? Aí você teria aí, obviamente, uma onda que seria periódica. Que o jeito mais interessante de fazer a onda periódica é colocar o aparelho para automaticamente estar fazendo essa pulsação, né? Vou dar um pause aqui. Lembrar que essa amplitude, ou seja, deslocamento a partir do zero, da origem aqui para cima, você tem uma amplitude, como o objeto aqui que deu origem à onda, né? Ele vai para cima e também vai para baixo, né? Então você tem lá em cima, você tem aqui embaixo também. Então a amplitude é justamente o máximo que se desloca para cima ou para baixo. Lembrando que, obviamente, o movimento é MHS, né? E tem tudo a ver com o movimento MHS, a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente tem aí uma onda, né, que está se propagando, né? Aqui a gente pode controlar a dissipação de energia, ela está para zero, e aqui a gente pode considerar, por exemplo, a tensão na corda. Isso é bastante interessante, né? A tensão na corda aqui vai influenciar alguma coisa, não. E a aula de hoje ela tem justamente esse objetivo, saber exatamente daquilo que a gente pode mudar aqui nesses experimentos, aqui como a gente tivesse num laboratório, numa vida real, o que a gente pode mudar e o que altera na onda, né? Então aqui a gente pode falar sobre a força, sobre a frequência, né, sobre a amplitude, a velocidade da onda a gente pode visualizar aqui. Inclusive, a gente pode colocar umas regrinhas aqui, cronômetros aqui, para poder fazer algumas medidas, se forem necessárias, né? E a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, como essa onda está sendo formada, né? Então, é óbvio, a corda ela é contínua. Então, se você pega um pedaço, um elemento da corda que move para cima e para baixo, toda a corda, né? Obviamente, ela vai ser afetada, né? Mas ela vai ser afetada basicamente por quê? Porque cada elemento aqui é ligado com o outro. Então, se essa bola verde aqui, por exemplo, que está aqui, ela é simplesmente puxada para baixo, as outras também vão ser puxadas, né? E o que é a frequência aqui, né? Então, a frequência da onda, na verdade, é a frequência com que eu estou fazendo a pulsação aqui, dessas pulsações. Então, aqui está 1,5 Hz. Significa o quê? Que essa bolinha aqui, ou na verdade esse elemento da corda aqui, né, que é exatamente a fonte, né, da sua onda, ela vai simplesmente determinar a frequência da onda. Vamos colocar aqui para
vibrar um pouco mais devagar. E aí é interessante notar o seguinte, o que seria a frequência? É o tempo necessário para ela subir e descer, fazer uma volta completa, né? Se ela parte aqui da origem, aqui do zero, então o tempo necessário para ela ir lá em cima, depois lá embaixo e voltar. Basicamente, a gente está falando de um meio elástico, e esse meio elástico, a força, né, que aparece, a força elástica, né, que aparece na corda, simplesmente ela é proporcional ao deslocamento. Quanto mais deslocamento eu tenho, mais força eu tenho. Esse movimento aqui é um MHS, um típico MHS. Né? E é interessante notar também que essa bolinha verde está fazendo MHS, mas se eu vier aqui, por exemplo, e colocar aqui a régua aqui, a gente visualizar melhor essa bolinha verde aqui, ela também está fazendo o MHS. E você pode medir, vai ser exatamente o mesmo tempo, o mesmo período. Se é o mesmo período, é a mesma frequência. Na verdade, o que é a onda em si? A onda em si é a propagação de alguma coisa, a gente vai ver que é a propagação da energia, não é da matéria, né? E cada elemento da corda está executando um movimento, né? Que movimento é esse daqui? É a vibração. Então, cada elemento da corda vibra com um MHS. É interessante notar que essa bolinha verde aqui está fazendo MHS, mas a bolinha, por exemplo, vermelha aqui, logo depois, também está fazendo um MHS. A diferença desse MHS, dessa bolinha aqui, para essa bolinha verde aqui, por exemplo, é só uma questão de que esse MHS é feito aqui, esse é feito aqui, com um atraso. Porque a onda tem que chegar ali para poder produzir o movimento. Então, na verdade, se a gente fosse querer pensar em como montar uma equação da onda, é simplesmente saber exatamente como se comporta cada elemento da corda, em termos espaciais, porque a equação da onda é uma equação do espaço, né? No caso aqui a gente está falando de uma onda, né, que pode ser representada, né, unidimensionalmente aqui, né? A gente vai representar o movimento da vibração em duas dimensões, né? A propagação é unidimensional, né? Mas a vibração aqui ela está na vertical, né? Então, para eu determinar a posição dessa bolinha verde, eu preciso dar uma coordenada em y, uma coordenada em x. E a coordenada em y e a coordenada em x pode ser muito bem representada, né? Para uma equação y em função de x, onde o meu y está variando igual exatamente no formato de um MHS. E o x? O x ele varia, né, em função do tempo. Né? Em cada tempo distinto, eu vou ter uma posição lateral aqui distinta. E a gente pode montar a equação da onda. Vai ser uma outra aula que a gente vai fazer isso. Aqui eu sou só, basicamente, estou dando aqui os elementos, né, que nos possibilitam fazer a equação da onda. É muito fácil trabalhar como uma repetição aqui de MHS, né, uma repetição dada em intervalos de tempos ou em tempos sucessivos. É basicamente isso. Uma outra coisa que é interessante notar é o seguinte: amplitude a gente já sabe o que é, né? Basicamente, vou dar um pause aqui. A amplitude é essa de extensão máxima, essa de extensão mínima. O máximo, esse ponto máximo que a gente chama de vale, desculpa, de crista, esse ponto mínimo aqui de vale. Né? A gente acabou de notar que cada elemento da corda está fazendo um movimento para cima e para baixo, né? Mas esse movimento para cima e para baixo aqui não tem nenhuma implicação em termos de movimento aqui para esse elemento aqui, lateral. Mas se a gente olhar a onda se propagando, a crista está se movimentando. Mas a crista se movimentando não significa que a corda está se movimentando. Porque se a corda estivesse se movimentando para lá, uma hora ela romperia aqui. Né? E não é o que está acontecendo, não é o que a gente está vendo. Né? Então, é bastante interessante a gente diferenciar isso. O movimento de vibração, esse zigue-zague aqui, né, para cima e para baixo, e o movimento de propagação da onda. A onda está se propagando aqui, a crista, por exemplo, está se movimentando aqui na lateral. Então a onda tem uma velocidade, a gente chama isso de uma onda progressiva, porque se a onda não tiver, essas cristas estiverem paradas, né, do ponto de vista do movimento lateral, a gente vai chamar de onda estacionária, mas essa aqui é uma onda progressiva, ela está simplesmente se propagando, a energia está se propagando. Então essas cristas estão se movimentando, né? E cada elemento da corda está fazendo só uma vibração. Como a vibração aqui ela é para cima e para baixo, ela é na vertical e a propagação da onda é na horizontal, a gente classifica essa onda. Por isso que eu falei, essa corda aqui, a onda numa corda é bem particular. Essa é um tipo de onda que a gente chama de transversal.
né? Por quê? Porque a propagação dela é numa direção e a vibração, né, dos elementos, né, do meio elástico é em outra, perpendicular. Né? Existem ondas que não são transversais? Sim, a gente vai ver. Uma onda do som. Numa mola, por exemplo, uma mola onde você faz uma perturbação na mola e a mola você vai se comprimindo e estendendo, comprimindo e estendendo, né? Isso aí é uma onda cuja vibração é na mesma direção, né? Na mesma direção da propagação da onda. A gente vai chamar isso de longitudinal. Mas vamos falar sobre isso em outro momento. Né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um movimento, né? Esse movimento, vamos pegar aqui de novo, né? Um elemento da corda, ele está indo para cima e para baixo. A gente sabe que cada elemento da corda aqui, né? Vou pegar esse aqui da crista. Esse da crista aqui, quando ele está lá em cima, a corda, como ela foi esticada, ela tende a fazer ele voltar para baixo, então tem uma força restauradora. Isso significa que o quanto eu estou deslocando da origem até lá em cima, ou qualquer outra posição que eu queira, tá? Eu estou tendo um deslocamento que faz aparecer uma força restauradora. A tendência da corda é sempre voltar para a posição, né? Ou ela vai descer aqui, ou aqui ela vai subir. Né? Isso significa o quê? Que eu estou falando de uma energia potencial, né? E energia potencial a gente sabe que tem a ver com o deslocamento, né? Se pensar lá em um MHS, energia potencial elástica, né? K x ao quadrado sobre 2, né? Então é interessante lembrar que se eu tiver num deslocamento máximo, onde isso aqui é a amplitude, a energia tem a ver com essa amplitude. O deslocamento x passa a ser o A, né? Vou chamar de amplitude aqui, e simplesmente a gente tem a energia em função da amplitude, né? Energia potencial máxima. Mas à medida que essa bolinha, esse elemento da corda que ele vai descendo, né? Eu tenho uma força restauradora, ele vai sendo acelerado, então ele vai ganhando energia cinética, né? E o que está acontecendo é que os elementos, né? Que são contíguos aqui, né, adjacentes, eles simplesmente vão receber essa energia, né, vai ter uma transferência de energia, e o que está se propagando de um ponto para o outro lateralmente aqui é justamente essa troca de energia potencial com energia cinética. Né? Principalmente que a gente está falando do sistema aqui conservativo. Então, basicamente, o que você vê propagando aqui, né, não é a corda que está se propagando, é a energia que está se propagando aqui. Então, eu estou tendo troca o tempo todo de energia potencial por cinética. Só a gente colocar aqui e vai ver. Ora, eu estou lá no máximo de energia potencial, ora eu estou no mínimo, o mínimo da energia potencial aqui na origem, ora eu estou no máximo, ora eu estou no mínimo. Significa que eu estou trocando aqui energia potencial com cinética. Né? A bolinha, vamos colocar aqui a bolinha verde, por exemplo, vai passar aqui nessa origem com velocidade máxima. Porque isso aqui é um MHS exatamente aqui na vertical. A gente sabe que na origem a velocidade é máxima, máximo de cinética. Né? Mas enquanto esse aqui está tendo máximo de cinética aqui, outro elemento ali pode estar posterior ou anterior no tempo, pode estar tendo o máximo de potencial e não de cinética. Então ali você está tendo aí uma propagação em termos de troca, né, de energia. E a energia que está se propagando. Né? Uma onda no mar, por exemplo, se você colocar um barquinho lá, o barquinho tende a subir e descer e ficar mais ou menos na mesma posição. Né? Sabemos que a onda do mar ela é mista, né? Mas só para fazer uma simplificação. Né? Mista, ela é longitudinal e transversal ao mesmo tempo, mas vamos falar sobre isso depois. Mas o que é importante notar é justamente isso. Existe propagação de energia e não de matéria. Se a onda carregasse a matéria, ela carregaria o barquinho, né? Mas isso não é o que acontece. Então agora vamos pensar aqui sobre outra coisinha. Então, do ponto de vista qualitativo, né, porque a gente não tem valores numéricos de tensão, o que a gente pode imaginar é o seguinte: quando eu mudo a tensão na corda, ou seja, eu vou mudar alguma característica do meio, e uma onda material é uma onda cuja velocidade de propagação tem muito a ver com a característica do meio. Não é sempre assim. Mais uma observação aqui. Escolhemos aqui uma onda na corda, uma corda que é tensionada, tem uma certa tensão, né, uma atração. Né? E esse meio, essa corda, né, que é o meio por onde a onda está se propagando, é um meio chamado não dispersivo. O que significa isso? A gente
vai ver daqui a pouco, mas vou adiantar. Significa que a velocidade da onda não depende da frequência. E a gente vai notar isso aqui, né? Mas a velocidade da onda depende de características do meio, depende da densidade. Vamos ter uma aula onde a gente vai falar sobre isso. Depende da tensão da corda, isso a gente pode ver agora. Exemplo, a onda está aí. A gente pode pegar, por exemplo, olhar uma crista aqui, qual é a velocidade com que ela está se propagando aqui no lateral, é a velocidade da onda, de propagação da onda. Mas se eu vier aqui aumentar, você vai ver que essa velocidade aqui ela aumenta. Se eu vier aqui diminuir, e eu estou falando em termos de tensão, de atração, a velocidade de propagação aqui é bem menor. Bem menor, olha só, bem menor. Diminuir a tensão da corda, né? É interessante notar que quando você mexe na tensão, isso é muito interessante, quando você mexe na tensão, o formato da onda muda, né? Mas eu não mexi hora nenhuma aqui, tá vendo que a frequência é sempre a mesma? Então o formato da onda aqui não depende da frequência, depende do meio. E o que eu estou alterando aqui no meio? A tração na corda. Então, uma tração, por exemplo, mediana aí, está com esse formato, né? Com uma frequência que não altera, mas eu posso simplesmente vir aqui aumentar a tensão, vai aumentar a velocidade da onda, a onda vai andar aqui mais rápido. A gente pode fazer uma medida muito simples, vocês podem brincar com isso daqui em casa, numa boa. Mas agora mudou o formato da onda. E aqui, se eu diminuir, muda o formato da onda também, né? Então vamos voltar aqui, colocar aqui normal, slow motion e fazer uma pausa aqui rapidamente. Uma coisa interessante a gente notar aqui alguns elementos importantes, né? Já falamos de amplitude, já falamos sobre frequência, a frequência da onda de cada um desses elementos aqui. Cada elemento da corda que vai para cima e para baixo tem um período ou uma frequência que é sempre da fonte, né? Sempre da fonte. Então, uma onda quando sai de um meio para o outro, né? Não muda a sua frequência, porque você não alterou a fonte, a não ser que você altere a frequência na fonte. Né? Temos aqui podemos falar aqui sobre um outro elemento muito importante, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é basicamente a distância que a gente tem de uma crista para outra, né? Isso é uma definição de comprimento de onda. Se eu pegar aqui a distância de uma crista para outra, você tem o que a gente chama de comprimento de onda, né? Representado pela letra lambda, né? Mas esse é um conceito que, na verdade, é um conceito que pode até nos enganar. Eu poderia calcular o comprimento de onda de uma forma diferente? Sim. O comprimento de onda, na verdade, tem a ver com o seguinte: é a distância que a onda anda, se propaga, num tempo de um período, né? Ou seja, no tempo já vai completar um ciclo. Então, a gente pode simplesmente pensar em termos de comprimento de onda, a partir de qualquer ponto. Por exemplo, vou esperar ela chegar aqui em cima. Então, da crista para crista aqui, simplesmente o que aconteceu? A bolinha verde, vamos olhar que a bolinha verde, ela simplesmente saiu, foi lá embaixo e voltou. É basicamente o que essa aqui vai fazer, né? Vamos olhar. Ela vai lá embaixo e volta. Tá. Isso foi um período, porque ela completou um ciclo completo. Esse período aqui é o tempo necessário, né, para se completar um ciclo aqui no MHS, mas, obviamente, a onda andou um pouco, né? E a pergunta é o que que ela andou, basicamente? Ela andou o que a gente chama de um comprimento de onda, né? Ela simplesmente saiu desse ponto aqui e foi parar num ponto onde ela repete a sua configuração. Agora, é muito importante essa questão da sua configuração. Por exemplo, esse ponto aqui, ele está no máximo, né? Esse ponto aqui está no mínimo, esse ponto aqui está no máximo. Esse ponto aqui está, por exemplo, numa certa altura aqui, 3. Né? Está aqui numa certa altura 3. Esse cara aqui também está. Ele também está na altura. Só que é o seguinte, se a gente deixar a onda seguir, ele subiu e o outro simplesmente desceu. O que significa isso? Significa que quando esse ponto aqui, a gente colocou aqui no 3, né? Eu vou comparar com outra posição aqui, 3, né? Praticamente a mesma altura aqui. Parece que eles estão repetindo o movimento, mas não estão. Por quê? Porque a tendência de um é para ir
para baixo, por exemplo, e o outro seria ir para cima. Eles estão o que a gente chama em oposição de fase, né? Porque um tem a velocidade por um sentido, outro tem velocidade por outro sentido. E se eles estão em oposição de fase, não se completou ainda um ciclo. O ciclo é quando ele tem que estar na mesma configuração, ou seja, esse ponto aqui, eu tenho que achar alguém que está na mesma altura que ele, que está fazendo a mesma coisa, seria exatamente esse aqui. Né? Por quê? Porque esse aqui iria para cima, ou para baixo, para baixo. Né? Então, se vocês visualizarem esse aqui ao mesmo tempo, vou seguir um pouquinho. Tá vendo? Esse aqui desceu e esse aqui também desceu. Então, eles não estão em oposição de fase. Então, é interessante notar que para você fazer uma medida de um comprimento de onda, eu não preciso pegar só de crista a crista. Eu posso pegar de crista a crista, porque a tendência das cristas é sempre descer, não é? Os elementos da crista, então estão fazendo a mesma coisa. Ou de vale, vale. Se pegar a distância de um vale para o vale, também tem um comprimento de onda, porque a tendência desse elemento aqui, ele já chegou no máximo, é subir, subir. Ou qualquer elemento intermediário. Esse aqui, por exemplo, a tendência dele, por exemplo, se é para subir, esse aqui é para descer, o próximo é esse aqui que vai estar subindo. Então, essa distância aqui todinha, ó, essa distância aqui todinha é um comprimento de onda. Então, a gente tem esses elementos aí, né? Vamos resumir. Amplitude da onda, temos frequência da onda, né? Temos comprimento de onda e temos velocidade da onda, que é a velocidade de propagação da crista. Né? E a gente pode brincar aqui com algumas coisinhas, né? Exemplo. Será que a velocidade da onda depende da amplitude com que a gente produz? A gente pode fazer isso aqui de uma forma bastante, digamos assim, imprecisa, utilizando o cronômetro aqui, mas dá para ter uma ideia. Então vamos lá. Ele está aqui no máximo, né? A gente vai olhar exatamente essa crista que vai se propagar mais ou menos até chegar no 6 aqui. Vamos ver mais ou menos o tempo. Né? Tem muito erro de precisão aqui, mas vamos ver mais ou menos o que vai acontecer. Então essa crista, quando chegar aqui, quando ela sair daqui, eu vou disparar. E quando ela chegar aqui, eu vou parar o cronômetro. Para a gente ver mais ou menos qual o tempo, né, que ela perfaz. Então quando eu estiver aqui em cima, eu vou começar. Ótimo. Começar o cronômetro. Já comecei. Quando essa crista aqui chegar no 6, eu estou acompanhando ela aqui, a gente para. 6. 1,6 mais ou menos segundos para fazer esse espaço aqui, com essa amplitude. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar a amplitude. Estava 0,70 e pouco, agora 1,25. Mudei a amplitude. E podemos fazer a mesma coisa. Quando eu estiver lá em cima, eu vou começar a computar e ver quanto tempo para chegar no 6. Vamos lá. Tá. Acompanhando ela aqui. Só que eu não disparei. Vamos lá. Disparei agora. 1,6 de novo. 1,6 de novo. O que significa isso? Eu mudei a amplitude e simplesmente a onda, né, a crista, né, se propagou aqui o mesmo espaço no mesmo tempo, portanto é a mesma velocidade. É assim que a gente calcula a velocidade da onda, né? Vê o quanto a crista andou e divide pelo tempo. Espaço por tempo. Definição de velocidade. Né? Em relação à tensão, a gente já sabe. Se aumenta a tensão, aumenta a velocidade. Diminui a tensão, diminui a velocidade. E isso a gente depois vai ver como que a gente consegue mostrar isso. Fazer uma aula teórica, né, demonstrando essa equação, qual é a relação da velocidade com a tensão. É diretamente proporcional ou não? Aqui não dá para ver porque a gente não tem números, né? A gente vai ver que não é. Uma outra coisa que a gente pode pensar é, vamos voltar aí para a amplitude 0,7, mais ou menos como é que era, 0,7, né? E em relação à frequência, né? Será que a velocidade muda com a frequência? Já viu que a amplitude não afeta a velocidade. Pode afetar a energia do MHS, mas não afeta a velocidade com que a energia se propaga. São coisas distintas. Né? Energia e amplitude, né? Elas têm uma relação. Quanto maior a amplitude, maior a energia. Né? Então, um tsunami, por exemplo, que tem uma altura de 20 metros, por exemplo, em comparação a um tsunami, uma tsunami que tem uma altura de 10 metros, o poder de destruição tem a ver com a sua energia. Então, ele é relacionado com essa amplitude. Menor amplitude, menos poder de destruição, menos energia. E agora vamos pensar em termos de frequência. A frequência é 1,5, a gente já viu que a velocidade da onda
o tempo necessário para ela sair daqui e vir mais ou menos aqui é por volta de 1.6, né? A princípio a gente não mudou nada, espero que seja que a gente não tenha mudado nada. Vamos ver quanto é que vai dar agora quando a gente muda a frequência. Vou aumentar a frequência. Note que o formato da onda mudou também. Isso é interessante. Então vamos lá, mudei a frequência. Vamos agora medir o tempo. Quando eu chegar lá em cima, eu vou medir. Tá. E aí tenho que acompanhar essa daqui, ó. Essa cristazinha aqui. 1.57, praticamente 1.6, fora nossas precisões aqui. Então viu que eu mudei, eu simplesmente dobrei a frequência e não alterou a velocidade. Parece que está mais rápido, mas é porque está vibrando mais rápido. Mas a propagação, né, a crista se propaga aqui com a mesma velocidade. Não mudou. E a mesma coisa ocorre aqui. Se eu diminuir também essa frequência, né, a gente vai ter uma. Está parecendo que ela está muito mais lenta. Ó, mudou o formato completamente, isso é bem interessante. Está parecendo que ela vai. Parece que está mais lenta. Não, o que está mais lento é isso daqui, porque eu mudei a frequência, então eu mudei o período aqui. Se eu diminuir aqui ó, a frequência inversa do período, eu aumentei aqui o tempo do período. Então vai demorar muito mais para ir lá e voltar. Né? Mas se você vier computar aqui a velocidade igual a gente acabou de fazer, pegar aqui isso aqui e simplesmente acompanhar essa crista, podem fazer vocês, vai dar exatamente 1.6. É isso. Então vamos voltar aqui para a frequência normal e vamos medir uma outra coisinha aqui. Interessante, né? Você vê que a velocidade não mudou. A frequência mudou e o formato da onda também. Então vamos falar agora um pouco sobre esse formato. Vou parar aqui e vou lá fazer uma medida muito simples. Com a frequência 1.5, eu tenho uma velocidade tal, né? Dando esses 6 centímetros, né? Em 1.6 segundos dá para calcular a velocidade. Qual é o comprimento de onda que a gente pode medir aqui? Bom, o comprimento de onda aqui, mais ou menos, vamos pegar de crista a crista, daqui até aqui, 2.2 mais ou menos, 2.2. Então, com a frequência 1.5, o comprimento é 2.2. Vamos simplesmente pegar aqui agora e fazer o seguinte, dobrar a frequência. Dobrei a frequência, e o comprimento era 2.2. E vamos parar aqui. Olha só o que aconteceu. Comprimento é a distância de um vale para um vale ou de uma crista para uma crista. Mas como eu mudei a frequência, mantendo a velocidade, a gente já fez esse teste, mudando a frequência não altera a velocidade, acabamos de fazer esse teste. Olha o que aconteceu com o comprimento de onda. A distância por exemplo, de uma crista para outra, caiu pela metade. Ó, 1.1 praticamente aqui. Né? Tirando umas imprecisões minhas aqui, né? Na resposta aqui do clique, do clicar do mouse. Estava 2.2, caiu pela metade. Mas vamos lá, a frequência dobrou e o comprimento de onda caiu pela metade. Se você pegar aqui a frequência simplesmente era 1.5, né, a inicial, e a gente pegar aí mais ou menos 0,7, mais ou menos praticamente a metade da frequência, e colocar simplesmente para movimentar, vamos aumentar a velocidade aqui, a gente pode simplesmente ter uma conclusão que é a seguinte, aumentou e muito aqui. Aumentou e muito. Né? O que significa isso? Eu aumentei a frequência, diminui o comprimento de onda. Agora eu estou diminuindo a frequência e o meu comprimento de onda está aumentando. Lembra lá que tinha dado 2.2, alguma coisa assim, quando estava no 1.5 Hz? Caiu praticamente pela metade. Aqui praticamente dobrou o comprimento de onda. 2.2, 4.8, alguma coisa assim. 4.4, né? Mas é porque eu não coloquei exatamente aqui a metade de 1.5. Se eu coloco exatamente a metade de 1.5 aqui, você vai ver que dobra mesmo. Vocês podem fazer essa experiência. Então, basicamente, o que a gente está anotando aqui é uma relação que a gente tem na onda, se propagando na corda, entre simplesmente a frequência e o comprimento de onda.
E essa relação aqui é uma relação de proporção inversa. Por quê? Estou dobrando a frequência, o comprimento de onda caindo pela metade. Estou dividindo pela metade a frequência, o comprimento de onda dobra. Mas o que está se mantendo aí? Velocidade, né? E isso é bastante interessante, né? Vejamos. Está escrito aqui basicamente a relação que a gente acabou de obter, né? O que significa dizer que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, né? Significa que o lambda, ou a frequência, por exemplo, é um número, né, dividido pela outra grandeza. Aqui é uma relação de proporção inversa, né? Esse K aqui é uma constante, né? Então aqui a ideia é muito simples, né? Se eu dobro a frequência, o lambda é 1 sobre a frequência, a tendência do lambda é cair pela metade, né? De tal forma que se a gente isolar esse número, esse K aqui, ele vai ser lambda vezes F, lambda é F. Ou seja, no fundo, quando a gente diz que duas grandezas são inversamente proporcionais, é porque o produto delas é constante. Dobra o lambda, o F cai pela metade para que o produto seja o mesmo. Agora é muito interessante notar o seguinte, vamos analisar esse ponto de vista de análise dimensional. O que é o lambda? O lambda é o símbolo, né, para o comprimento de onda. Ele é um espaço. Por exemplo, aqui pode ser medido em centímetro, mas poderia ser medido em metro. O que é a frequência? A frequência é o inverso do período, então é o inverso do tempo, é 1 sobre S, 1 sobre segundo, né? Então, lambda vezes F, do ponto de vista de análise dimensional, lambda é metro, o F é 1 sobre segundo, que é o Hertz. Então, no fundo, o que é o K? Metro por segundo. O K tem unidade de quê, gente? Velocidade. Portanto, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, depois a gente vai provar isso aqui de uma outra forma, né? Derivar isso aqui de outra forma, é que lambda vezes F simplesmente é a velocidade da onda, de propagação da onda. Não é a de vibração aqui, tomar cuidado. A velocidade de vibração aqui é uma, a de propagação da onda, né? E essa relação aqui é uma relação muito importante, né? Inclusive, muitos chamam de relação de dispersão, depois a gente vai comentar sobre isso, né? Eu falei que esse meio aqui é não dispersivo, significa que quando eu mudo a frequência, a onda tem que se mudar o formato para o lambda mudar para que o produto seja o mesmo, porque a velocidade não muda. Esse aqui é um meio não dispersivo, que significa que a velocidade não depende da frequência. Eu posso mudar a frequência aqui do jeito que eu quiser, mas aí o lambda vai se alterar para que o produto seja o mesmo, e o produto é a velocidade. Então, um meio não dispersivo, um meio material não dispersivo, por exemplo, que é essa corda, né? A gente tem uma onda bem particular aqui, que é a corda, simplesmente é um meio onde isso está ocorrendo, né? Você muda a frequência, a velocidade não pode mudar, então o lambda necessariamente tem que mudar. Existem outros meios que não são assim? Sim. E a gente já estudou isso, né, na verdade, em ótica, né? Por exemplo, a luz no vácuo. A gente sabe que o vácuo não é dispersivo. A velocidade da luz é sempre 3 vezes 10 oitava, né, lá, metro por segundo, sempre para qualquer cor. Ou seja, para qualquer frequência. Mas quando a luz entra num vidro, por exemplo, num outro meio, aí sim. Aí ocorre que para cada cor, a luz tem uma velocidade diferente. É por isso que acontece lá a refração, o desvio, né, que a gente viu ali, lei de Snell, Descartes, etc. O vidro é um meio dispersivo para a luz. Então acontece a dispersão luminosa. Então eu separo a luz em frequência, significa que eu separo a luz em cores, né? Mas é só ondas eletromagnéticas. A luz a gente sabe que é onda eletromagnética, a gente comentou isso, né, nas aulas passadas. Mas é só para luz, né, que o vidro, por exemplo, é dispersivo, ou o meio é dispersivo, só para onda que não é tipo onda que a gente vai ver material, tipo uma onda na corda? Não. A onda sonora, por exemplo, precisa de um meio também para se propagar, né? E a gente sabe que isso é uma biologia, né, na verdade, né, que o líquido coclear do nosso ouvido, por exemplo, é um meio dispersivo para a onda sonora. E não é uma onda de luz, é uma onda sonora, é uma onda meio parecida com essa daqui, porque é uma onda material, ela precisa de um meio elástico para se propagar. O meio lá é o líquido coclear, que está lá dentro lá dentro do ouvido, né, do ouvido interno, da orelha interna. E é por isso que nós temos a capacidade, né, de, de separar em frequências os sons, né, eles vão bater lá na membrana,
a membrana que tem dentro do ouvido, lá em posições diferentes. E você vai ter a sensação de frequências diferentes porque bate na membrana nossa lá, interna, né? Uma membrana que está lá na cóclea também, né? Simplesmente em posições diferentes. E a gente tem sensações diferentes. Né? Até a onda no mar, ela, dependendo da altura, ela pode se dispersar. Né? É incrível, mas para ondas, região de mar muito profunda, né, que não é rasa, a velocidade da onda depende do lambda. A velocidade da onda depende do lambda. Para ondas que estão navegando no mar, por exemplo, propagando no ar, mas já em regiões mais rasas, tá? A velocidade já não depende do comprimento de onda. Simplesmente só depende da altura, né, ali, da profundidade e da gravidade, ou seja, só depende do meio. Não depende absolutamente nada com respeito à onda, só depende do meio. Então a gente poderia dizer que águas rasas, por exemplo, ali seria um meio elástico não dispersivo. Né? Mas as ondas, por exemplo, que estão se propagando em águas profundas, né, já estão encontrando meios dispersivos. Né? Então, o comportamento é bastante diferente. Tá? E quando a gente fala meios diferentes para a onda, basicamente está falando que pode ter velocidades distintas, né? É onde vão acontecer vários fenômenos. Né? Isso. Na aula de hoje, só queria mostrar esses elementos, né? A partir da próxima aula a gente começa a trabalhar esses elementos, tá? Então é interessante a gente guardar, ter em mente essa relação aqui que é muito importante e os elementos que a gente basicamente viu aqui, né? Amplitude, comprimento de onda, frequência, né? Então é isso. E vamos lá.